Voltamos para o terceiro bloco do Diversidades de hoje. Antes de retomarmos a história da Liz Helena, eu quero fazer um convite e lembrar que na semana, me parece que foi no Diversidades anterior ou no outro, eu entrevistei o Marcelo Sá. E o Marcelo Sá, ele está diante deste projeto aqui, Submersos. É um documentário que vai ser estreado, que será apresentado na Univates no dia 14 de março e todos estão convidados. Submersos é o nome que registra exatamente esse grande evento climático que veio e que abalou a comunidade de todo o estado, mas fortemente a comunidade do Vale do Taquari. Penso que seja interessante nós assistirmos. Mas voltando agora a Liz Helena, né, eu falava para vocês que ela teve uma vida de transformações, né? Uma vida de transformações, uma vida de desafios. E o último desafio dela, e exatamente ela o faz porque ela pensa que o que deu certo, as ideias, os estudos, os conhecimentos não podem ficar restritos, né? Ela quer repartir os conhecimentos, repartir as suas experiências na empresa em que ela atua há tantos anos. Quantos anos? Há 29. Há 29 anos que ela está na empresa e ela quer repartir. E como repartir? Ali está mais o desafio, tornou-se palestrante. Nos conta, Liz Helena, como é que foi esse salto agora para palestrante? Eu acho, assim, quando a gente tem um propósito, né, e quando eu identifiquei que eu realmente queria compartilhar conteúdo, eu fui buscar as diferentes formas. Né? Como posso compartilhar conteúdo? Através do livro eu compartilho o conteúdo. Exato. Através das redes sociais eu consigo compartilhar conteúdo. Mas eu adoro olho no olho. Eu adoro o contato, não é à toa que eu trabalho as pessoas há tantos anos, né, e na alfabetização de professora também era lidar com crianças, com pessoinhas, né. Então a palestra ou a fala em público, ela veio justamente ao encontro de compartilhar o conteúdo com quem queira, né, agregar de uma forma mais próxima. Né? Então, falar e palestrar para as pessoas é conseguir também não ser tão, digamos, como um livro, ele é isso que está escrito, mas eu consigo ouvir perguntas, responder perguntas, tirar dúvidas. Compartilhar experiências. Compartilhar no puro da palavra, Isso. né? Então, realmente interagir com as pessoas. Isso fica mais rico ainda. Sim, com certeza. Então, me desafiei, né? Estou assim, caminhando para palestrar. No início, né? Dá um medinho ainda? Dá, mas a gente é segura, Sim, né, do conteúdo. Sim. Então, fui falar ali para as meninas do Interact no passado, né, para as mulheres empreendedoras de Arroio do Meio. Agora, recentemente, na CISAM. Isso, e agora, semana passada, retrasada, Sim. para a CISAM, né, para os associados da CISAM, onde justamente compartilhei com eles a importância de desenvolver e capacitar as pessoas, né, o quanto isso alavanca a empresa e o quanto isso faz crescermos juntos, como empresa e como comunidade, né. Então, no momento que tu prepara pessoas, tu prepara elas, a pessoa de forma inteira. Não só para a empresa, Exato, né? Para a sociedade também, para o convívio, ela se né? torna uma pessoa melhor e um profissional melhor. Então, sempre vale a pena apostar nesse desenvolvimento. Então, são algumas das falas que eu já fiz, né? Me desafiei para esse ano, vou deixar aqui meu desafio, que é uma fala por mês, né? É um desafio. É um desafio, então vamos lá, né? Se eu chego a isso, mas gosto de fazer isso, né? Então esse é o meu propósito, daí ficou mais claro também o que eu quero, né? E apoio em casa, né? Que é o mais importante, né? Então nós tivemos toda esta trajetória da Liz Helena aqui, que ela não precisa exatamente ser uma trajetória de uma mulher só, mas inspirar outras mulheres
que possam se desafiar. Não, mas eu sei fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso agregar aqui. Então, isso é o protagonismo feminino presente em nossa sociedade. Agora, Lisa Helena, eu queria fazer uma pergunta assim, mais voltada para exatamente as mulheres. Lembrando, né, que no dia 8 agora, nós estamos no Dia Internacional da Mulher. Certamente, né, tu enfrentaste, diremos assim, alguma rejeição em toda essa tua caminhada por estar envolvida basicamente com um público masculino, né? Motoristas de caminhões, carregadores, né? Um público baseado mais no masculino, né? Como foi enfrentar este desafio? Quando eu entrei na Sulate em 96, eu era a única mulher. E ainda, digamos, talvez com o preconceito de que eu era a esposa do dono, né? Até então eu era a esposa do dono e não sócia. Então, sim, eu enfrentei situações, problema, por exemplo, uma delas que eu posso citar, o Nico estava negociando, não me recordo direito ao certo o que, mas eles estavam negociando a compra, a aquisição de um bem. E quando eu cheguei na conversa, né, o vendedor só disse: agora fica fácil, a tua esposa veio. E aí eu olhei assim, disse: não, a esposa dele ficou em casa, aqui está a sócia. Então, assim, o menosprezar o papel da esposa naquele momento, ele quis usar isso como uma forma, né, de um argumento de venda dele e não deu muito certo. Então eu enfrentei sim, essa foi uma situação bem ruim para mim, em que alguns homens nos consideram não capazes, em outros nos chamam de controller. Eu participei de muitas reuniões em que eu era a única mulher defendendo situações ou levando dificuldades. Muitas vezes eu era a única que falava porque os homens aguardavam alguém falar. Isso eu vivo hoje ainda em que eu falo e alguns aguardam. Mas o mais importante disso tudo, que eu ainda levo em conta, e é o respeito a mim mesma, né? Me respeitar, sabendo das minhas qualidades, sabendo da minha capacidade, sabendo onde eu quero chegar, tomando todas as decisões com muita consciência, né? Muita tranquilidade, e a parte ética muito forte em mim também. Eu tento ser uma pessoa muito justa com tudo que eu decido. Então, no momento em que tu te respeita, que tu te sente capaz, palavras ou ofensas, elas vêm, mas nós como mulheres, eu acho que nós estamos acima disso no momento em que a gente realmente se respeita e sabe do seu potencial, sabe da posição que ocupa, sabe para onde quer chegar. Eu tenho 3 filhas, eu venho de uma família de mulheres, eu tenho muitas tias mulheres, então eu venho de uma família muito feminina, né? Então, para mim, assim, o respeito resume muito de tudo que eu sou. E com relação às minhas filhas também, elas se posicionarem profissionalmente como pessoas. Então, sim, sofri muitas coisas, com o meu público dentro da Sulate, muita rejeição primeiro, né? Até que eu devagar, dando tempo ao tempo, eu fui mostrando o trabalho, conquistando um a um, e posso lhes dizer hoje que a relação de funcionários da Sulate para com a Lisa Helena é muito tranquila, é muito respeitosa, ela é até de um carinho muito grande, porque eu gosto muito deles e eles vão percebendo isso ao longo do tempo. Por exemplo, agora dia 15 a gente vai fazer o Vivencial, que é mais uma atividade da Sulate, a gente vai para um rafting. Então, no rafting, a Lisa Helena e o Nico vão participar do rafting. Então, é lado a lado, acho que eu não falei disso, Sulate tem o slogan lado a lado. Sim. E isso é muito importante, a mulher estar lado a lado. Tem aquela piada que dizem, atrás de um grande homem tem uma grande mulher.
E não, é do lado. É do lado. Então, penso que trabalhamos tudo isso, todos esses anos, né, ao longo desse tempo, e a relação hoje ela é de grande respeito entre as partes. Né? Até brincadeiras tem, mas sempre brincadeiras dentro do contexto, né? E assim, um respeito grande da parte deles para comigo e para as mulheres que trabalham comigo. Sinceramente, eu em todos esses anos eu não tive uma situação, problema ou de uma ofensa ou de um assédio para com as mulheres que trabalham na nossa empresa, que estamos ano após ano crescendo o nosso número de mulheres. Meu sonho é ter uma motorista mulher. Que seria legal. Que muito, né, já tinha um início lá, só que o nosso trabalho ainda é bem bruto e pesado, mas eu vou chegar lá, né? Então essa é a relação de mulheres, né, dentro da empresa e na minha vida. Eliselena, assim, tu tens uma passagem pelo mundo, assim, de tanto que tu já viajaste, né? Tu já conheceste vários países e tu já também viajaste muito dentro do Brasil, né? Então tu deves ter um olhar diferente, assim, de como é o posicionamento das mulheres neste mundo. O que tu percebe, amor, que houve uma evolução daquela mulher que se curvava, daquela mulher que dizia sempre sim, tá? Tu acha que houve essa evolução para essa mulher que temos hoje? Sim. As experiências de viagem que eu trago, muitos países, sim, as mulheres já, digamos, são independentes, são autônomas, elas conseguem se posicionar dessa forma. Por isso que eu atribuo muito ao respeito, ao o que eu comunico, né? Mas ainda tem países, e a última experiência que a gente teve de viagem foi conhecer no continente africano, Madagascar, que foi uma viagem assim, eu digo que não foi uma viagem, foi uma experiência, onde as mulheres seriam o ponto de mudança, mas elas ainda estão né, na crença deles, na cultura deles. A gente visitou as tribos africanas, né, de Madagascar, eles falam o malgache. Eles ainda têm em média 8 a 9 filhos, eles são nômades, eles vivem de uma forma muito simples. Só que a mulher é que provê o alimento para a família. Então ela tem o poder, só que ela ainda não conseguiu se desvencilhar da cultura, daquela crença, né? Então as mulheres estão evoluindo. Estão. Ótimo. Então, trouxemos aqui a história da Eliselena Berge Neumann, uma mulher que se desafiou, que saiu de professora, foi para empresária, foi para escritora e agora está iniciando neste caminho da palestra, dar palestras, compartilhar conhecimento. Então, nós só temos a agradecer a tua presença aqui, que certamente enriqueceu o nosso programa. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar mais um pouco sobre a minha vida e sobre o trabalho. E para as mulheres, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, de que elas acreditem no seu potencial. Nós temos muito potencial e nós somos a parte mais feminina do conjunto. Então, acreditar, ter um propósito, seguir, né, a sua caminhada com muita confiança, muito respeito a si, que a gente faz uma caminhada maravilhosa de crescimento mesmo para toda a comunidade, lado a lado. Isso. Então, andemos lado a lado e façamos cada vez melhor dentro das possibilidades de cada uma, não esquecendo que nós podemos. Voltamos na próxima sexta-feira, sempre com o patrocínio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. Até mais!